Olá pessoal, estou aqui, vamos explicar um pouco hoje sobre esse entendimento do que se fala de yoga tradicional e o que não é tradicional. Vamos entender um pouco essa questão de como funciona esse aspecto que se chama tradição na Índia, junto a essa quantidade de yoga que nós possuímos hoje. Lembrando que a proposta desse vídeo não vem a ser criticar ou comparar uma yoga que é melhor do que a outra ou inferior à outra. É só para darmos assim uma luz, digamos assim, ao entendimento de como funciona isso dentro da Índia e agora como está se desenvolvendo isso fora da Índia. Bom, primeiramente é importante lembrar que o que se considera tradição na Índia é tudo que é fundamentado, digamos assim, dentro dessa cultura antiga ancestral na Índia, muito respeitada, chamada cultura védica. Quando se falamos da cultura védica, sempre vamos estar falando do conhecimento que essa cultura gerou. Então, todas as linhas e pensamentos espirituais que nós possuímos hoje na Índia, que se chama de hinduísmo, que se baseiam, que têm as suas fundações nesse conhecimento antigo, são considerados linhas tradicionais ortodoxas. Depois, vamos ter também dentro, digamos assim, do hinduísmo, linhas que também têm como principal objetivo o desenvolvimento espiritual, porém as suas fundações, os seus principais conceitos não se fundamentam nessa cultura antiga ou nesse conhecimento védico. Então, por isso, essas linhas são consideradas heterodoxas. Um exemplo que a gente tem disso, e é bem conhecido, é o budismo. O budismo, mesmo tendo nascido na Índia e se desenvolvido dali, é considerado uma linha heterodoxa, porque a sua fundação e os seus principais conceitos não se fundamentam nos conceitos que vêm da cultura védica, porque na verdade Buda, conceitualmente falando, filosoficamente falando, os seus conceitos vão de encontro, digamos assim, com o que o conhecimento védico propõe como elevação espiritual e principalmente moksha, liberação. Bom, mas a ideia isso é só para dar um exemplo, a ideia é chegar na nossa realidade hoje de yoga, como nós concebemos yoga. Então, os textos fundamentam que a tradição milenar ou do yoga na Índia, digamos assim, ela está estabelecida num processo do que nós chamamos de parampara, que nós podemos falar um pouco sobre isso num outro vídeo. Parampara significa mestre-discípulo, significa corrente de sucessão discipular. Por que dessa corrente de sucessão discipular? Porque essa corrente ela protege o conhecimento, porque ela mantém o conhecimento intacto, digamos assim, sem ter interferência das novas gerações. Mas o ponto não é que as novas gerações não possam ou não tenham, digamos assim, qualificação, mas muito mais para a preservação do que é essencial desde o início dos tempos, há milhares de anos atrás. Então, se considera tradicional tudo que está ligado com alguma linha ou tradição da Índia, na qual possui uma linhagem de mestres e discípulos, na qual está ligada a essa cultura. Então, chegando aqui agora ao ponto real, digamos assim, desse vídeo, é que quando o yoga chega no Ocidente, e depois de um determinado momento, muitos professores no Ocidente se tornaram, digamos assim, yogis, vamos dizer assim, experientes. E esses próprios professores, eles começaram a abordar a metodologia de acordo com a realidade deles ou realização deles. E observem que a proposta desse vídeo não é criticar, então isso não é algo ruim, só não está ligado diretamente com a tradição, porque os professores ocidentais começaram a fazer da maneira como eles achavam ser ideal dentro daquele tempo, local e circunstância. Então isso faz com que essas abordagens, essas modalidades de yoga, elas não são consideradas tradicionais, elas não estão dentro da tradição. Porém, isso não é uma crítica, e sim um entendimento de como funciona isso. Então, por exemplo, quando nós pegamos o Hatha Yoga, nós temos ali o que todos, ele é até conhecido como o pai do Hatha Yoga moderno, Krishnamacharya. Por quê? Porque Krishnamacharya ele resgatou essa cultura de Hatha Yoga, que até então já estava extinta na Índia, por incrível que pareça,
Então ele resgatou e trouxe isso de volta de maneira muito real e de maneira muito, digamos assim, viável para as pessoas em comum na cidade, porque o Hatha Yoga, na sua essência da tradição, o Hatha Yoga é muito mais direcionado para estilo de vidas ascéticos, estilo de vidas de pessoas que estão fora da vida comum, do cotidiano comum da sociedade. Então, Krishnamacharya foi esse grande guru que formatou tudo isso e trouxe de maneira tão real como sempre foi dentro da tradição. Então, consideramos hoje, quando se fala de Hatha Yoga tradicional, os mestres que trouxeram essas diferentes abordagens e que de alguma maneira têm alguma ligação com Krishnamacharya. Assim como a gente tem, por exemplo, Patabi Jois, que trouxe Ashtanga Yoga, Iyengar, que trouxe Iyengar Yoga, nós temos Indra Devi, que tem a sua abordagem particular, porém fundamentada no seu conhecimento advindo do seu guru Krishnamacharya. A gente tem o próprio Desikachar, que é filho biológico de Krishnamacharya e tem a sua abordagem no Vini Yoga. Então essas práticas são consideradas tradicionais, não porque são superiores a essa quantidade de yogas que nós possuímos hoje, mas muito mais porque elas estão diretamente ligadas a uma tradição no qual vem sido intacta de mestre e discípulos. Então, por isso se chama uma yoga tradicional, porque a maioria das outras modalidades que a gente tem hoje, que até são efetivas, são abordagens desenvolvidas por professores de yoga experientes e que tiveram a necessidade ou quiseram abordar da maneira como eles acham que é certo, e criaram, digamos assim, a sua yoga, a sua metodologia, a sua forma de conduzir. Agora, o ponto, indo para a filosofia, né, todos os textos do yoga tradicionais, eles vão colocar que o coração de uma prática também possui uma energia chamada Shakti, no sentido que é o poder, né? Que é a bênção do legado, né? E esse poder o professor só recebe quando ele é iniciado, digamos assim, quando ele faz parte, quando ele é inserido dentro de uma tradição original, digamos assim, daquela prática. Então, é importante que vocês entendam, o ponto desse vídeo não é uma crítica apontar o que é certo e o que é errado, mas ter um entendimento real de práticas que já vêm sendo trazidas por tradições, e isso implica, digamos assim, num selo de certificação, no sentido que nós não estamos sendo as primeiras gerações a praticar, mas nós estamos sendo inseridos em práticas que há milhares de anos pessoas já vêm praticados e tendo inúmeras experiências profundas de realização espiritual nessas práticas. E não são simplesmente práticas criadas por praticantes experientes com 10, 20 anos de práticas. Porque também o que iguala todas essas yogas tradicionais vem a ser o seu intuito final, que é um processo de desenvolvimento espiritual e elevação. Então, isso que vai qualificar, digamos assim, essas yogas tradicionais das outras modalidades e abordagens de yogas, que também vai trazer saúde e bem-estar, mas que muitas vezes, com todo respeito, elas são um pouco desprovidas do que é essencial no yoga, como meta última, que é o desenvolvimento do ser, tendo, como o próprio Patanjali coloca no Yoga Sutra, o seu Ishtadevata, o seu Samyoga, que vem a ser esse entendimento de onde nós queremos chegar quando nós praticamos yoga, além de saúde e bem-estar. Ok? Espero que vocês façam um bom proveito desse vídeo. Até a próxima. Namastê.